noite e bem-vindo ao VET Smart TV. Essa noite transmitiremos a segunda de 4 palestras do Fórum Online VET Smart de Nutrição, que ocorre ao longo deste mês de outubro. Eu sou o Thiago De Rogatis, o seu apresentador. E o tema de hoje será principais mitos no atendimento do paciente crítico nefropata. Todos que estão assistindo ao vivo aqui com a gente receberão através do e-mail cadastrado no VET Smart o certificado de presença online. O seu nome no certificado será exatamente aquele cadastrado no VET Smart. Então, se você deseja atualizá-lo, acesse a área de cadastro nas plataformas VET Smart e faça a alteração. A transmissão de hoje tem o patrocínio da Royal Canin. A precisão nutricional é parte do DNA da Royal Canin. Sua ciência e profundo conhecimento das reais necessidades nutricionais de cães e gatos gera produtos inovadores. A Royal Canin compartilha sua paixão, contribuindo com a saúde e bem-estar dos animais de estimação em todo o mundo. E como patrocinadora, a Royal Canin sorteará um kit de produtos. Para participar, basta se cadastrar e assistir aqui com a gente a nossa transmissão de hoje. E além desse sorteio, todos que assistirem às 4 palestras do Fórum Online VET Smart de Nutrição também concorrerão a um estetoscópio Littmann Classic 3. O vencedor deste prêmio será divulgado na última palestra do Fórum. A palestra de hoje será ministrada pelo professor Dr. Rodrigo Cardoso Rabelo, que é doutor cum laude pela Universidade Complutense de Madrid. É editor dos livros Fundamentos de Terapia Intensiva em Pequenos Animais, Condutas no Paciente Crítico, Guia de Conduta Hospitalar e Manual de Urgências de Pequenos Animais. É conferencista na área de medicina intensiva em mais de 15 países, com mais de 600 palestras proferidas. É o primeiro médico veterinário especialista em medicina intensiva, diplomado pela Academia Brasileira de Medicina de Urgências e Cuidados Intensivos e atualmente é gerente de pacientes graves na Intensivete Distrito Federal e presidente da Academia Brasileira de Urgências e Cuidados Intensivos. Eu passarei então a palavra ao professor Rodrigo, que ministrará agora a sua palestra. Boa noite, meus amigos. Aqui é o Dr. Rodrigo Rabelo. Muito contente em nome da Royal Canin e da VET Smart de participar desse fórum. Hoje nós vamos conversar sobre o atendimento do nefropata crítico do ponto de vista da internação, um tema que é bastante interessante, desde que atualmente as especialidades vêm se ajudando de forma muito complexa. O papel, nesse caso, do nefrologista, do cardiologista, no atendimento do paciente que previamente cardiopata e previamente nefropata dentro da sua vida é de extrema importância, mas esses doentes são encaminhados para atendimentos diversos por outras comorbidades, como o caso da diabetes, uma crise de hiperadrenocorticismo, ou até mesmo por um trauma, como é bastante frequente. Então é importante que a gente possa decidir e conversar um pouco com esses especialistas e com você, clínico geral também, sobre como se comportar nesse ambiente, né? Muitas vezes o clínico que está de plantão na internação de um animal com doença renal importante ou que cria ou que faz uma doença renal durante a sua internação, fica um pouco perdido com as indicações específicas de cada especialista e agora, ainda mais com a especialidade da medicina intensiva, a qual a gente faz parte, essa terceira especialidade, que é quem é responsável pela internação, realmente tem que gerir alguns conflitos de indicações terapêuticas do doente nefropata crônico e do doente que agudiza dentro da internação por outras causas. É um tema bastante interessante, eu fico à vontade para responder as perguntas que vocês tiverem, o envio de alguma referência especial, meu e-mail de contato está disponível no material da VET Smart. Então, mais uma vez, eu reitero meu agradecimento e me coloco à disposição em nome da Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, do Intensivete Veterinary Consulting, para poder ajudar os colegas a dirimir as suas dúvidas depois dessa apresentação. Então é importante, obviamente, lembrar que a referência principal nossa é o IRIS com a sua última atualização em 2016. Importante lembrar que o IRIS caracteriza a falência renal aguda pela descompensação mista e complexa da hemodinâmica, da filtração, das alterações túbulo-intersticiais, do próprio fluxo urinário renal e gerando um acúmulo de toxinas metabólicas, má regulação de fluidos e eletrólitos.
Conceito clássico, deveríamos estar bastante atentos a esse tipo de conceito e não confundi-lo com lesão renal aguda. Muitos doentes com lesão renal aguda podem não sofrer de falência renal. Sabemos que essa sequência ela inicia com o rim normal e vai terminar em diferentes estágios de alteração renal. Portanto, uma lesão pode não produzir uma falência que geraria o estadiamento desse doente pelo íris do ponto de vista crônico, né? E hoje em dia também sabemos que essas lesões renais agudas podem ser classificadas para a nossa rotina. Então, o dano estrutural provocado ele pode sofrer algum tipo de cicatrização, de regeneração, sem prejuízo da sua função. Lembrando que, infelizmente, os nossos marcadores mais frequentes, e principalmente a creatinina, não é capaz de definir exatamente um momento de precocidade nessa alteração da função. Agora, é fato que todas as referências principais, seja da literatura humana ou da literatura veterinária, mostram que a incidência de lesão renal aguda é absurda dentro do ambiente de terapia intensiva, e se a gente for tomar a população hospitalar como um todo, que é um montante importante de pacientes, a incidência desses doentes é extremamente elevada, produzindo mortalidades descritas quase sempre em torno de 50%, o que é uma comorbidade bastante importante. Se a gente tomar os dados do nosso estudo RIC-SCOR de 2008, onde 500 animais foram avaliados em 3 países diferentes, em 6 hospitais, no estudo multicêntrico, foi possível perceber exatamente esse número na medicina veterinária também, onde toda vez que o doente tinha uma comorbidade de doença renal, a sua mortalidade dobrava, independente da doença de base. E sabemos que os animais que se recuperam, infelizmente, também terão sobrevida diminuída. Lembre-se que só na medicina humana, em torno de 5% das lesões renal agudas levam a terapia dialítica, terapia de reposição renal, que é bastante grave. Se tomarmos a amostra de felinos, que é uma espécie bastante afetada, vamos discutir isso também um pouquinho, pela lesão renal aguda, a mortalidade prevista para esse estudo foi de 64% aos 20 dias depois da internação. Por isso a gente tem que ter atenção aos grandes mitos na abordagem do nefropata grave e depois discutir como tratar e como abordar esses mitos de forma mais objetiva. O primeiro detalhe que eu queria discutir é sobre a oligúria. A gente vê uma certa paranoia com a produção de urina na internação, que tem um fundamento que a gente vai discutir, mas a oligúria pode não ser um marcador dos mais interessantes para a gente guiar a conduta terapêutica. É importante diferenciar bem um marcador prognóstico do marcador de gravidade de um marcador de reanimação. São 3 coisas completamente diferentes e a gente busca, obviamente, um marcador que cumpra com esses 3 requisitos. Mas a oligúria, determinada pelo íris como uma produção de urina abaixo de 1 ml por quilo por hora por mais de 6 horas, portanto não pode ser determinada na sala de emergência, é um marcador um pouco tardio para quem vai fazer a abordagem inicial de doentes com nefropatia crônica registrada pelo íris durante um atendimento emergencial, por exemplo, por um trauma. Então é importante eu tentar diferenciar se nas próximas 6 horas eu vou ter uma oligúria prevista pela insuficiência renal desse doente ou prevista pela hipovolemia provocada pelo trauma. É importante lembrar que o débito urinário aumenta muito a sensibilidade, mas só a creatinina é capaz de dar especificidade sobre mortalidade de amostra. Então a oligúria não é capaz de demonstrar que os doentes morrem mais. Ela é capaz de demonstrar que a gravidade está alterada. Então pode ser que ela seja parte de um processo adaptativo e realmente não importe em alguns momentos da internação que a gente tem que discutir. Diria que é uma comparação parecida aos doentes que sofrem abordagem do ortopedista, do traumatólogo de forma geral. Se eu tenho uma fratura complexa como essa, onde a abordagem extremamente múltipla em termos de técnicas, deve gerar a necessidade de uma reabilitação pausada, mas completa e precoce. Eu não posso colocar esse doente para repousar de forma absoluta por 60 dias enquanto o osso se recupera, tampouco posso liberar o doente para fazer caminhadas extremas, sprints de 100 metros ou escalar uma montanha, após uma fratura dessas ter sido corrigida. Por que seria diferente para os rins? Então, o rim que sofre um tipo de lesão vai sofrer uma abordagem terapêutica e tem que ser reabilitado. O grande problema, e que nós vamos continuar discutindo ao longo dessa conversa, é que a reabilitação renal é entendida por parte dos clínicos, e isso inclui alguns especialistas em nefrologia,
como fluidoterapia. Como se a fluidoterapia fosse lavar esse órgão das suas toxinas, fosse melhorar o fluxo renal e fosse permitir que os metabólitos, de forma geral, fossem colocados para fora. O grande problema é que o rim é um órgão de filtração por base. E claro, se ele recebe sal para filtrar, provavelmente ele estaria trabalhando. Se num evento agudo, grave, de lesão importante da estrutura e da filtração, eu coloco uma carga de fluido maior do que a que esse rim pode ser submetido, eu estaria colocando esse rim para fazer um sprint de 100 metros ou subir o Everest justo no seu momento de maior alteração crítica da fisiologia. Quando a gente encontra o estudo clássico do professor Emanuel Rivers de 2001, um estudo que mudou bastante a medicina intensiva, importante lembrar que dos vários marcadores que ele utilizou, a oligúria era um deles, né? Conquistar a diurese era uma meta terapêutica, como foi a pressão venosa central, a pressão arterial média e, nesse caso específico, a saturação venosa central desses doentes. Se vocês prestarem atenção no gráfico, onde consta a diurese, eu tenho o grupo controle na coluna branca, eu tenho o grupo EGDT ou Early Goal Therapy na coluna amarela. Vocês percebem que a diferença é de 6% do grupo controle para o grupo tratamento. O que isso quer dizer? Que o Dr. Rivers não conseguiu, apesar, né, das alterações terapêuticas que ele propôs para esse grupo controle, é importante que vocês leiam a referência, mas foi uma terapêutica forçada na emergência de doentes sépticos graves à época ou chocados, né, com sepse. O que me chama a atenção é que um doente que na sua normalidade era extremamente hipotenso, doentes com saturações venosas baixas, doentes graves, doentes com mortalidade próxima de 49% no grupo controle, né, um dos mais graves publicados até hoje, só tem atingido uma melhora de 6% na diurese. Então, apesar da melhora macrohemodinâmica de forma geral, inclusive com a melhora absurda da saturação venosa central, que é estatisticamente significativa, como a gente pode perceber, a diurese não foi atingida. Esses objetivos não foram atingidos. Então, pacientes com muita terapêutica forçada também podem não responder urinando de forma imediata. E o grupo do professor Sheldon Magder já tinha publicado isso, conversando sobre o uso da pressão venosa central e depois de outros marcadores, mostrando que doentes com diurese baixa, né, doentes humanos que tiveram elevação de débito cardíaco, não elevam diurese na sua maioria. O que é estranho, porque doentes com baixo débito, com baixa pressão arterial, explicaria a oligúria. Se eu elevo o débito cardíaco desses doentes, principalmente por meio de fluidoterapia, muitas vezes com inótropo e vasopressor, por que eles não elevam a diurese? Então, será que é um marcador que deveríamos buscar? A creatinina, ela veio de estudos robustos. Então, tanto para o IRIS quanto para o RIFLE, que é o comparativo do IRIS na medicina humana, o débito urinário entrou por opinião de especialistas. Não há referências mostrando que ganhar débito urinário nas primeiras horas melhora a mortalidade desses doentes. Então, é importante entender se a gente está lidando com doentes oligúricos verdadeiros ou oligúricos adaptativos, né, onde as causas da oligúria poderiam ser combatidas de outra forma. Por isso, é importante recordar que a produção de urina ela é um marcador de gravidade. Eu deveria ficar atento, óbvio. Mas abordar a oligúria com fluidoterapia, principalmente até diuréticos, seria producente para esse tipo de doente? A gente não vai discutir que o prognóstico piora. A gravidade da AC é que é outra coisa. Eu não posso dizer que um doente com oligúria ele tem uma lesão pior. Eu posso dizer que se ele mantiver oligúrico, ele tende a piorar. Por isso é importante saber se a oligúria é pré-renal ou intrarrenal, principalmente. Fica na tela os valores dos marcadores que a gente busca utilizar no exame de urina, que poucos de nós fazemos com frequência, infelizmente, deveríamos estar mais atentos, porque se diferencia a real importância da fluido e de uma lesão intrínseca provocando a oligúria. Então, inicialmente, no manejo da doença renal aguda, eu preciso checar o estado completo hemodinâmico, ter certeza que esse doente é necessário repor fluido, instituir medidas bastante dirigidas para buscar comorbidades importantes que estão associadas a esse doente. A diabetes, por exemplo, impacta diretamente dentro da minha abordagem de fluidoterapia desse doente também, do seu controle nutricional, por exemplo. E não é o mesmo tratar a lesão renal aguda, que é causa da internação,
Por exemplo, um doente crônico que agudiza ou um doente que faz uma causa aguda direta, por exemplo, por intoxicação. Da lesão renal aguda tratada como consequência. A gente tem que lembrar que a sepse é o principal amigo da lesão renal aguda dentro da internação. 50% das lesões renais agudas em UTI estão associadas com sepse. E 70% dos doentes sépticos que não tinham o rim alterado vão ganhar de presente uma lesão renal aguda durante essa internação. Como a frequência de sepse doente grave é altíssima na nossa rotina, vocês podem perceber que o volume de situações onde a sepse está envolvida com a lesão renal aguda é brutal. Então é bem provável que o doente que apresenta sepse sem a comorbidade de lesão renal anterior deve produzir algum tipo de lesão. Infelizmente isso virou uma normalidade, quando deveria ser simplesmente entendido como uma lesão de alta frequência. Doentes com piometra, por exemplo, que evoluem com a creatinina aumentada no dia seguinte da sua cirurgia, são tomados como a causa da lesão renal ser uma lesão direta dos complexos antígeno-anticorpos ou lesões imunes provocadas pela bactéria ou pela infecção da sepse que veio junto com a piometra, que muitas vezes não é verdade. Nesse estudo, basicamente, você percebe que 30% das lesões renais agudas vindo de sepse também tem mortalidade elevada. Quando o doente não tem a sepse internado e tem a lesão renal aguda, olha que interessante a proporção, porque 40% dos doentes com lesão renal aguda sem sepse vão fazer sepse nos próximos 5 dias, com a mortalidade de 40%, 45% contra 21% daqueles que não fazem sepse. Interessante quando a gente pega a sepse envolvida nesse processo todo, e por essa curva de Kaplan-Meier é importante a gente revisar, que independente se o doente tinha sepse e não tinha o rim alterado, tinha o rim alterado, mas não tinha sepse, não tinha sepse e depois ganha a sepse, ou não tinha lesão renal aguda e depois ganha a lesão renal aguda. Quando a gente avalia a evolução de 30 dias, mas principalmente ali até os 20 dias isso já começa a acontecer, a mortalidade é igual para todo mundo. Em torno de mais de 50% dos doentes morrem quando eu tenho associação de sepse e lesão renal aguda ou as doenças de forma independente. E nesse ponto, outro problema que está associado à oligúria é o controle da pressão arterial. E será que a pressão arterial também é o maior problema? A gente sabe, olhando os gráficos da esquerda, né, onde a gente tem a produção da lesão renal pela hipotensão. Vocês percebem que os números são os clássicos, os mágicos que a gente utiliza como triggers, como gatilhos de pressão arterial. Pressão arterial média abaixo de 65, sistólica abaixo de 100, em gatos abaixo de 90, em cães produzem lesão renal aguda. Ponto. Não posso permitir que as pressões cheguem abaixo desses valores. Conhecemos esses números como ameaçadores à vida. Tanto que nos 2 gráficos da direita a gente pode perceber que o mesmo gráfico com associação de mortalidade, com os mesmos números. Então é fato que eu não posso permitir uma pressão arterial média abaixo de 65 e nem a pressão sistólica abaixo de 100 em gatos ou 90 em cães. Se eu vou fazer isso com fluidoterapia, com vasopressores ou com inótropos, é uma outra história. Mas é fato também que a fluidoterapia é o pilar principal dessa terapêutica, principalmente focado na fisiologia guytoniana, nas curvas de Frank-Starling, que vem sendo contestada de alguma forma. E esse é papel para uma outra discussão outro dia. Então a gente acaba querendo buscar um fluxo sanguíneo renal melhor, controlando essa hipotensão, e eu acredito que isso seja resolvido. E seria fácil demais, porque seria só colocar as pressões arteriais na normalidade e eu não produziria lesão renal aguda em doente séptico, por exemplo. Ou pegaria um doente que está agudizado e conseguiria simplesmente evitar que o rim perpetuasse a sua lesão. Estudos mostram que se eu chegar a pressão arterial em 75, por exemplo, para gerar uma segurança, isso não resolve o problema da lesão inflamatória do rim. E pior, gera balanço de fluido positivo. Então, será que a gente fica muito próximo dos 60, vai até 75? O quanto que a pressão arterial impacta? A gente sabe que então abaixo de 60, 65 é muito grave, mas lembrem, a pressão intraabdominal teria que ser 0 para isso acontecer. Então, o fator da pressão intraabdominal que a gente vai discutir junto com a fluido é de extrema importância, porque para gerar uma pressão de perfusão de abdômen, eu preciso reduzir da pressão arterial média o valor da pressão intraabdominal. Então, a pressão arterial média de 65, numa pressão intraabdominal de 10,
dá uma resultante de 55 milímetros de mercúrio que não perfunde o abdômen, que inclui o rim. E se a gente lembrar que a pressão de perfusão do rim, toda vez que a pressão do abdômen passa de 10 milímetros de mercúrio, ela já depende de 2 vezes a PIA. Então seria a pressão arterial média menos 2 vezes a pressão intraabdominal, para a gente ver a repercussão que um órgão capsulado tem quando ele recebe uma pressão externa dentro do abdômen. Então a pressão arterial média de 70, numa pressão intraabdominal de 10, para o rim, a sua pressão de perfusão seria de 50, enquanto a do abdômen é de 60, limítrofe, que a gente aceitaria. Ou seja, o rim não perfunde, mesmo nos borderlines ou nos valores inferiores de pressão de perfusão de abdômen, que é grave de se analisar, já que a pressão intraabdominal ainda não é um parâmetro tão analisado em todas as internações, que os senhores devem estar bastante atentos. Então, será que fluido é realmente adequado para esse tipo de situação? Se a gente pegar essa curva ROC mostrando a evolução da pressão intraabdominal e da pressão de perfusão abdominal junto da lesão renal aguda, a gente percebe que é uma curva muito aberta. A sensibilidade plotada sobre a especificidade chega a 0,85. Então, a produção de lesão renal aguda associada à pressão intraabdominais aumentadas é grave, um fator que está diretamente ligado à produção da lesão renal aguda. E o vídeo mostra isso bem, quando a gente tem o colapso da cava no abdômen, assim que as pressões começam a subir. Eu tenho, inclusive, uma elevação da pressão venosa central, como a gente pode ver no vídeo também, mas com queda da pressão arterial média, apesar de subir a pressão de oclusão do capilar pulmonar. Então, é totalmente importante que esses doentes sob risco de desenvolvimento de sepse e lesão renal tenham sua pressão intraabdominal controlada, para evitar justamente isso que o FINAC produziu como resultado. Grupo de pacientes que acabaram fazendo diálise, e a gente percebe que se eles sobem a quantidade de peso ganho em fluido, a mortalidade dispara. Conseguem perceber que doentes com 5% do seu ganho de peso aumentam em 40% a mortalidade. Tivemos casos recentes, a gente vê isso todos os dias na internação com muito cuidado. Quantos de vocês pesam os seus pacientes de 12 em 12 horas? Ou os maiores a cada 24 horas e reajustam doses e revêem as doses de fluido diariamente? Se ainda há dúvida que isso repercute em veterinária, essa dúvida está terminando de ser tirada com os estudos clínicos que estão saindo já em medicina, em critical care de cães e gatos. Se os cães ganham 12% do seu peso em fluido durante a internação, a mortalidade tende a aumentar, o tempo de internação, as lesões vão aumentar. Então os números são muito iguais na medicina humana e na medicina veterinária. Portanto, a gente tem que, obviamente, evitar a hidrofobia, né, de não dar fluido para evitar esse inchaço, evitar o aumento da pressão intraabdominal, evitar o risco de cicatrização dificultada de alças ocas, mas também não posso exagerar. Então a hidrofilia, né, o gosto pelo fluido tem que ser tomado em conta, porque a gente acreditava que isso seria adequado para o meu doente renal, mas a gente hoje sabe que não é. Então, essa parte da fluido é importante porque não há evidências de que a fluidoterapia é capaz de proteger os rins de uma lesão aguda. Não há evidência sobre isso. A gente acreditava que isso seria adequado, porque se eu subo o fluxo sanguíneo, aumentando o débito cardíaco, eu deveria melhorar a função do rim, porque ele aumentou a produção de urina. Mas a gente já viu que a produção de urina pode não ser o melhor marcador para me dizer o nível de lesão. Lembre-se que fluidos causam edema e queda de pressão de perfusão no abdômen. E cuidado com o tipo de fluido. O cloreto de sódio está abolido da nossa utilização rotineira para reposição de fluido. Se estuda com rins de cães isolados, e ele é muito interessante porque ele mostra que o efeito da diurese inicial com cloreto de sódio é osmótico, mas o cloro tira fluxo sanguíneo e entrega de oxigênio para o tecido renal, principalmente na região cortical. Então o fluxo renal cai. O cloro é o pior hipoperfusor renal que a gente conhece. E quando a gente repercute isso nesse estudo com voluntários sadios, que é muito interessante, a gente percebe que toda vez que eu comparo, por exemplo, o cloreto de sódio com o plasma light, que é um ringer acetato, com 2 litros de volume infundido em voluntários sadios,
deveriam produzir aumento de 2 quilos do seu peso e ao urinar 2 litros, essas pessoas não ganhariam peso. Eu deveria colocar e retirar. São voluntários sadios e o balanço deveria ser 0. Mas a gente percebe 2 detalhes muito interessantes. Primeiro que quem toma 2 litros de cloreto de sódio urina 300 ml a menos do que quem toma Plasma Light. Então, provavelmente, é o que aconteceu nesse estudo, ganha mais peso, né? Porque urina 300 ml a menos, pelo menos, de 300 a 500 ml a menos. Agora, olha que interessante, o tempo para micção também aumenta. Quem toma cloreto de sódio demora, em média, mais tempo para urinar do que quem toma Ringer. Fluidos com cloro não devem ser oferecidos para doentes renais. Isso já estava aprovado, o grupo do professor Bellomo e do professor John Kellum, associado ao grupo brasileiro do professor Marcelo Parque e Luciano Azevedo, já aprovou isso várias vezes, onde a terapia liberal para fluidos com índices de cloro elevados levam esses doentes para a hemodiálise. Em alguns estudos mostra que a mortalidade aumenta, em outros mostra que eles vão elevar o nível de piora na doença crônica. Se seria um doente que é íris 2 e toma cloreto de sódio, às vezes você nem percebe, porque ele sobe de íris 2 para íris 3. E a gente manda ele para casa sem saber que ele piorou com a sulfitoterapia. Nem vamos entrar nos coloides nessa discussão, porque eles estão fora da terapêutica geral de tratamento de doente renal. Isso já era dito em bula desses fluidos há bastante mais tempo, mas fiquem atentos que existem várias situações com sepse, onde a albumina baixa nos traz problemas de controle de pressão oncótica e a terapia coloide vem voltando a ser discutida, mas se for pensar nisso, é bom lembrar só das albuminas mesmo sintéticas, ou albumina canina, no caso dos Estados Unidos, mas terapêutica com coloide amido, bastante contestada, difícil da gente discutir isso agora. Agora, gelatinas e destranos totalmente fora da nossa rotina. Então, fica atento porque podem aumentar a lesão renal, sim. E na sepse tudo piora, né? O mais interessante é que o nosso conceito de que os choques, de forma geral, provocam redução de fluxo é diferente no choque distributivo, né? Então, a sepse provoca, vocês podem perceber pelos gráficos, que tanto a conductância vai aumentar, quanto o fluxo sanguíneo vai aumentar. Apesar da pressão arterial cair no meu doente, o fluxo sanguíneo está aumentado. Então, por que eu diminuo a produção de urina nesses doentes? Interessante que quando a gente faz a histologia dos rins de doentes sépticos, não há alterações histológicas. Então, a função está alterada, a creatinina dispara, a pressão arterial cai, o fluxo sanguíneo aumenta. Eu corto esse rim e mando para a histopatologia, não tem evidência nenhuma de necrose tubular aguda, não tem indicação nenhuma de apoptose e nem alterações imunistoquímicas. O que é extremamente interessante é o rim de doentes sépticos com lesão renal é normal a histologia. Então, o que acontece num rim que perde a função junto com a sepse? Vaso dilatado, mas não tem necrose, não entra em apoptose e tem alto fluxo. Por que será que acontece? A gente sabe que para que a urina seja produzida, eu tenho que ter um fluxo de arteríola aferente igual ao da arteríola eferente, ou com uma diferença aceitável para produzir fluxo. O mecanismo principal é que a gente achava que essa insuficiência renal aguda ela era provocada por uma diminuição de fluxo. Então, desde que a pressão de filtração glomerular depende da pressão de entrada, eu teria que corrigir isso ou colocando fluido ou dilatando essa entrada. A sepsis faz isso, né? A sepse dilata a entrada e dilata a saída. Como a gente viu, o fluxo aumenta na sepse. O detalhe principal é que o fluxo aumenta mais na saída eferente. Então, como vocês podem reparar, a diferença de fluxo causada leva a um shunt, porque a pressão de entrada ela é maior do que a pressão de saída. E as artérias que entram e que saem do glomérulo acabam tendo uma dificuldade de produzir fluxo nessa situação. Então, é importante comparar o rim de cães e de humanos com o rim felino, porque o número de néfrons presentes em felinos é menor do que em cães. E nesse caso, para atingir 75% da perda da função, obviamente, com o mesmo estímulo de doença, eu acabo perdendo o rim de um felino mais rápido do que o rim de um canino e de um humano. Isso pode acontecer pela doença de base e pode acontecer pela minha terapêutica também. Então, sabendo que o leito vascular renal vai estar dilatado na sepse, isso aumenta o fluxo, é importante entender que o fluxo sanguíneo cai por outras causas.
A sepse com lesão renal aguda é inicialmente hiperêmica, não é isquêmica. Fato é que se eu coloco, por exemplo, angiotensina 2 nesses doentes, bloqueando, vasoconstringindo somente a arteríola eferente, o fluxo renal se ajusta, a creatinina despenca, né, e a produção de urina aumenta significativamente, em torno de 5 a 10 vezes. Então você vê que as terapêuticas que estão sendo propostas atualmente para doentes sépticos com lesão renal fogem um pouco do que a gente esperaria desse controle hemodinâmico. Então por isso, muito cuidado com essa história de que eu vou lavar o rim porque a urina está escura, porque a urina está viscosa, porque a produção está baixa. Lembrem-se do que a gente já discutiu sobre oligúria. Fluidoterapia, senhores, envolve tratamento com drogas. Ninguém gosta de ver nenhum estagiário passeando pelo hospital carregando uma ampola de noradrenalina ou uma ampola de propofol ou de fentanil. Todo mundo vai indagar essa pessoa para onde é que ela vai. Mas todos caminham com fluidos como se fossem brindes, né, que a gente passeia pelo hospital. Então eu tenho que ter um controle melhor do tipo de fluido que vai ser usado. E aí, nesse contexto final, quem sabe uma das maiores brigas que a gente percebe dentro da internação, quando o nefrologista ou o cardiologista estão envolvidos nesse processo de um doente grave, que tem uma comorbidade renal ou cardíaca, ou que desenvolvem a lesão renal durante esse processo, é falar que a nutrição tem que ser diferente. Então, primeiro de tudo, eu tenho que lembrar que a nutrição tem critérios para começar, independente da comorbidade. Primeiro, a hemodinâmica tem que estar 100%. Se eu não tiver fluxo intestinal, eu mato o doente com comida. Portanto, o critério para iniciar a nutrição, além do fluxo de aspiração nasogástrica reduzido, menor que meio ml por quilo por hora, seria que o trânsito estivesse adequado. Eu posso avaliar isso por ultrassonografia, principalmente, também por ausculta. E a pressão de perfusão do abdômen não pode estar abaixo de 60. Se eu der comida no ambiente desse, o intestino que está com menos fluxo, em virtude da vasoconstrição periférica compensatória, a descompensação hemodinâmica central, com hipotensão, perda de consciência e hipotermia, o abdômen não funciona. Então, dar comida para um doente desse é correr o risco de gerar óbito por má nutrição. Então, não confunda a nutrição no momento errado com o efeito colateral de nutrir. Isso vale para os cirurgiões que sempre pedem para atrasar um pouco a nutrição de pacientes em pós-operatório de cirurgia digestiva. Cuidado com esse atraso, né? Eu posso alimentar um doente num pós-operatório desse a partir de 12 horas na maioria das situações. O problema é que esses doentes saem da cirurgia muitas vezes com hipotensão, e se não tem a hipotensão com hipotermia, não tem trânsito adequado de trato digestivo. Isso é gravíssimo da gente discutir. Que existe relação direta entre o estado que o doente tem na nutrição e desfecho, isso é claro, as referências mostram isso bastante, mas o estudo clássico do professor Márcio Bruneto e do grupo do professor Aulos da Unesp de Jaboticabal, publicando isso no Journal da Sociedade de Emergência Norte-Americana, um estudo clássico, uma das poucas referências que a gente tem no planeta hoje, mostra claramente que os doentes que recebem, por exemplo, 1/3 só do seu requerimento energético basal durante a internação, tem 40% de mortalidade, contra 6% de mortalidade do grupo que come de 80% a 100%. Então, nutrir esse doente caloricamente correto, energeticamente correto, é uma discussão que a gente nem deveria ter. Eu preciso fazer isso de forma extremamente precoce. Agora, o nefropata é pior. A gente já sabe que ele pode ter síndrome urêmica, tá azotêmico, já tem náusea, pode ter úlcera na língua, pode ter colite urêmica e por aí vai. Alimentar um doente desse é uma tarefa difícil. E eu sei que com o avançar do estágio de doença renal, se eu pegar, por exemplo, o rifle humano, que seria o comparativo do íris, se eu tiver um doente, quanto maior a lesão renal dele, pior ele fica no status nutricional. Então o suporte nutricional é indispensável nesses doentes. E o nefropata agudo é um doente potencialmente grave para não conseguir se nutrir de forma adequada. E aí fica a dúvida, o que eu faço? É um doente grave que sofreu um trauma, é um doente séptico que tem uma pancreatite, que tem uma lesão grave, é um doente oncológico que fez uma cirurgia longa. Ele comeria uma dieta hipercalórica, ele comeria uma dieta com energia aumentada, ele comeria uma dieta hiperproteica, mas ele tem uma lesão renal crônica, de nível 2 ou 3 ou 4. Se for 3 ou 4, pior, né?
Dificilmente o nefrologista vai permitir que esse doente coma uma dieta que tem um pouco mais de fósforo, uma dieta com mais proteína. Não sei a experiência de vocês, mas é difícil comparar a palatabilidade e o gosto que os doentes têm para uma dieta que tem um teor de proteína maior, com a dieta renal, por exemplo, a dieta do hepatopata, do cardiopata. E até mesmo dentro da internação é mais fácil a gente ver as dietas energéticas mais presentes do que as dietas específicas. Será que eu causo dano para o meu doente se eu resolver escolher a dieta 1 ou a 2? Quando eu pego os níveis de proteína, a gente percebe, por exemplo, que a Recovery obviamente tem 5% a mais de proteína do que a dieta renal e, obviamente, trabalha com um nível de fósforo um pouquinho mais elevado. Isso seria um problema? Quando a gente estuda os algoritmos de nutrição, principalmente a nossa referência seria os algoritmos europeus, ESPEN, ou os algoritmos ingleses, os algoritmos americanos da ASPEN. E os estudos específicos mostram claramente que eu alimentar um doente agudo, renal, você vê que isso é uma população pediátrica, população de risco também, não está associado com diminuição da recuperação renal. Isso por quê? Porque dificilmente eu consigo carregar, apesar inclusive da dieta renal ter mais um pouquinho de caloria do que a dieta de recuperação, como é o caso da Recovery, eu não consigo oferecer a quantidade completa durante o dia muitas vezes por conta de palatabilidade, de náusea e de alguns outros motivos. Então, quando a gente avalia a comparação das duas, esse é o guia europeu, ele deixa claro para a gente o seguinte, gostaria de deixar claro esse parágrafo 1.8, que pergunta se eu deveria fazer uma formulação específica para doentes renais agudos dentro da internação com gravidade aumentada. E as formulações standard, ou seja, que a gente usa hiperproteica e hiperenergética, estão adequadas para a grande maioria dos pacientes. Entretanto, os requerimentos podem diferir e devem ser acessados individualmente. Fato. Se ele é séptico, se ele está queimado, se ele tem um tumor, se ele tem alguma restrição por uma diminuição, por exemplo, do seu trato intestinal pós-operatório por algum motivo. Agora, o principal da dieta, gente, é o desequilíbrio eletrolítico. O desequilíbrio eletrolítico tem que ser seguido diariamente no doente renal. Porque a subida de cloro, a subida de potássio, a subida ou queda de sódio são muito frequentes. Isso altera também a osmolaridade junto com a ureia, que deve estar aumentada nesse doente, e provoca alterações importantes. Então não é só a comida ou pensar na proteína, até mesmo no fósforo, desde que isso aconteça pelos primeiros 3 ou 4 dias. Então eu posso ficar, segundo os estudos, em torno de 5 dias com essa dieta sem nenhum tipo de problema, para depois pensar na formulação específica para pacientes renais. Então não há que se preocupar. Doentes renais agudos graves, eles têm que ser colocados sob dieta crítica inicialmente de forma rápida. Depois eu já avalio ele individualmente a partir do primeiro dia com o seu perfil eletrolítico e vou conferindo o que eu preciso de fazer. E eu deixo os vários guias que comprovam essa informação para os senhores. Então os doentes em diálise, olha só, que são os piores. São os doentes com lesão final, com lesões graves, com creatininas elevadas, com síndromes urêmicas importantes. Gente, eles precisam de uma dieta com 25% a mais de proteína. Eu não posso colocar um doente com indicação dialítica na dieta renal. Então, toda vez que vocês fizerem diálise peritoneal, colocar um doente numa terapêutica desse nível, cuidado, a dieta tem que ter um cálculo acima de proteína. Portanto, se a gente já alcançou a meta hemodinâmica e o nosso débito urinário começa a piorar, cuidado. Será que eu vou colocar mais fluido nesse doente? Eu já estou com a meta hemodinâmica, que é um tema de aula importante, porque entender quando eu saio de fluido para vasopressor é um grave problema. A gente tem que entender muito de pré-carga, de pós-carga, da avaliação contrátil do coração. Não é uma tarefa fácil. Mas se você entende que alcançou a meta hemodinâmica básica, uma jugular já ligeiramente engurgitada, com a pressão arterial normalizada, sem nenhum sinal de vasoconstrição no meu doente, principalmente com o marcador metabólico caindo, como é o caso do lactato principalmente, mas poderia ser o déficit base e o gap de CO2, não interessa, mas o mais barato ainda é o lactato, mais rápido, mais fácil da gente utilizar. Eu estou com a meta e ele não faz urina. Não é fluido que eu vou usar, gente. Com certeza a volemia eu trato lá no início, nas primeiras 12 ou 24 horas.
É aí que a gente vai trabalhar com os cálculos de fluido que podem ser um pouco maiores. Agora, se eu pensar que a partir de 12, 24 horas, esse doente que está com a fluido correndo não volta a produzir urina, colocar sal no rim só vai piorar meu quadro e aumentar a pressão intraabdominal. Eu sei que na sepse o fluxo sanguíneo é guiado por vasodilatação seletiva. Portanto, a lesão renal aguda envolvida com sepse é uma doença primariamente inflamatória. Não é para ser tratada somente com fluidos. E o seu doente tem que comer. Assim que a gravidade for controlada, eu penso no longo prazo. Mas inicialmente a gente vai tratar com a dieta que ele melhor aceitar, que a sua equipe de internação está mais acostumada. Ele tem que cumprir com as calorias do dia. E não adianta eu pensar no futuro dele com uma dieta renal em casa, se o presente é pesadelo. Pior, provavelmente 100% desses doentes que a gente está discutindo nessa aula se nauseiam com facilidade. Numa população geral de doentes internados, cães ou gatos, 80% está nauseado. Se eu forço uma dieta num doente que ele se sinta pior por algum motivo durante a internação, principalmente se tratando em felino, eu sei o que vai acontecer em casa. Ele não vai aceitar a dieta crônica renal dele. Então esse é um outro ponto que vocês têm que discutir. Será que vale a pena eu tentar forçar a dieta que ele vai usar em casa depois para o controle da lesão renal? Eu acho que não. Então pensem bem nesses primeiros 3 ou 4 dias de internação em não bloquear o uso das dietas hiperproteicas nesses doentes. Então, de forma geral, é isso que eu tinha para discutir. Agradecer mais uma vez a Royal Canin pelo convite, a VetSmart pela produção, parabenizar a empresa pela divulgação da medicina veterinária de qualidade, me colocar à disposição pelo meu contato eletrônico e lembrar vocês de alguns detalhes. A gente acabou de lançar a segunda edição do nosso guia de conduta, edição que tinha sido lançada em 2012. Agora, em 2018, ela foi lançada durante o Congresso Brasileiro da Anclivepa, já está disponível, o contato é o e-mail que eu passei para vocês, intensivet@gmail.com. Ficaria muito feliz de poder compartilhar essa literatura com vocês. O livro está com 170 páginas de puros algoritmos, classificações de gravidade, toca em assuntos importantes como a fluidoterapia, a sepse, a nova classificação de sepse. Acho que é um guia que vem acompanhando muitos de vocês aí nos últimos 4 ou 5 anos, foram vendidos 2.000 exemplares dessa edição inicial e agora a gente iniciou a comercialização dessa segunda edição. Então fico feliz de poder colaborar com vocês nesse sentido. E não deixar de convidá-los para o Congresso Brasileiro da Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva, a BVEX, congresso em Ribeirão Preto, de 11 a 13 de outubro, no Stream Palace Hotel. Nessa semana a gente vai ter a terceira edição, o terceiro edital da prova de título para especialista em Medicina Veterinária Intensiva. Hoje em dia somos 3 especialistas titulados, Dr. Luiz Bolfer nos Estados Unidos, Dr. Leandro Fadel e a minha pessoa aqui no Brasil. Precisamos de mais colegas que se titulem pelo Conselho Federal, que busquem esse título de especialista, né, que corram atrás da especialidade, que nos ajudem na evolução da medicina intensiva. Então busquem os detalhes no site bvex.net ou bvex.com.br e ali vão ter os detalhes do edital da prova de título que vai ocorrer do dia 9 ao dia 10 durante o congresso. E já no congresso, participação de colegas médicos importantes, Dr. Luciano Azevedo, representando o Instituto Latino-Americano de Sepse, colegas internacionais, Dr. Nuno Félix, vindo de Portugal, e, bom, colegas renomados aqui do Brasil, programação extensa. Entre no site, façam suas inscrições, as inscrições estão abertas, né? As vagas são limitadas, né? O evento é limitado, então eu espero vocês por lá, ok? Meu contato mais uma vez, do Intensivet Consulting, onde nós trabalhamos principalmente com consultoria, com mentoria em consultoria operacional dentro das internações, do serviço de emergência, né, a formatação de equipes de excelência, além das palestras e cursos para clínicas e empresas. Então, fico à disposição para poder ajudá-los no que for possível e agradeço mais uma vez pelo convite. Muito boa noite. Muito obrigado, professor Rodrigo. Agora nós vamos passar a palavra para Larissa Drui, coordenadora de comunicação científica da Royal Canin, que ministrará nesse momento a sua apresentação. Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre a alimentação do paciente crítico. E como que a nutrição pode auxiliar para esse cão e esse gato? Vamos lembrar que a maioria dos cães e dos gatos, quando hospitalizados, eles diminuem o apetite, então eles se recusam a comer. E que 73% desses cães e desses gatos hospitalizados sofrem de déficit de energia.
E outro estudo mostra que apenas 6,6% dos cães hospitalizados consumiam as necessidades energéticas recomendadas e que apenas 18% tinham o peso ideal de manutenção. Ou seja, eles ingerem menos caloria e estão comendo menos do que eles precisam para fazer a manutenção fisiológica e a manutenção daquele peso ideal. E outras características do paciente crítico pela diminuição do apetite pode ser que ele entre em quadros de anorexia, desnutrição, concomitante pode ocorrer o hipermetabolismo, baixa imunidade e quadros de fraqueza generalizada. E os animais saudáveis, quando eles deixam de ingerir a quantidade calórica suficiente para aquele dia, geralmente a reserva eles tiram do glicogênio e da gordura para a produção de energia. Já os animais doentes, eles retiram essa energia do tecido muscular. Então, a gente tem catabolismo muscular, resultando em perda da massa muscular. Como a gente perde musculatura, também ocorre nesse paciente um balanço nitrogenado negativo. Por isso, a nutrição é muito importante, porque ela auxilia na recuperação de peso, reduz a mortalidade e a morbidade, uma vez que o animal atinge um peso ideal para ele, diminui o tempo de internação, normaliza a microbiota intestinal, aumenta as chances de recuperação, melhora a resposta imunológica e minimiza também riscos de outras complicações. Por isso, a atenção nutricional é importante e deve ser imediata. Aqui é um estudo que mostra que dos cães hospitalizados, animais, tanto cães quanto gatos, 92,9%, então quase 93% desses animais com alimentação oral e voluntária apresentaram alta hospitalar. 71,8% dos animais com nutrição enteral também receberam alta hospitalar e apenas 38% desses animais com ingestão inadequada de calorias receberam alta hospitalar, ou seja, a nutrição, a ingestão calórica e a manutenção do peso estão diretamente associadas com a recuperação e a alta hospitalar desse paciente. Então, é importante que o nutriente e o alimento para esse paciente crítico apresente alta digestibilidade proteica, nutrientes balanceados, uma adequação energética e suficiente para sua manutenção e recuperação, complexo de antioxidantes e que seja de fácil administração. E o que a Royal Canin traz para vocês é o alimento Recovery, que é um alimento para pacientes críticos, tanto cães quanto gatos, que apresenta alta energia, alta palatabilidade e um complexo de antioxidantes. Ou seja, é muito comum, como a gente conversou, o paciente consumir pouco alimento. Então, nós precisamos que esse pouco alimento seja rico em energia, em nutrientes, tudo suficiente para a sua recuperação. E além disso, a Recovery também, ela apresenta uma consistência muito fluida, homogênea, que vai facilitar o uso em seringas e sondas sem a necessidade de diluição. Além disso, ela facilita a administração e também gera menor desperdício. E a indicação do alimento Recovery é para animais em quadros de desnutrição, anorexia, caquexia, para melhor resposta em pacientes pós-operatórios, pacientes oncológicos, animais convalescentes e uma alimentação também por sonda e seringa, porque o alimento Recovery ele vai dar todo o suporte nutricional durante o estado crítico para cães e para gatos. E o alimento Recovery ele pode ser utilizado de algumas formas, sempre preferencialmente é o consumo voluntário e oral daquele paciente, mas ele também pode ser administrado por seringas, por sondas e tubos enterais. Só que é muito importante a gente ressaltar que seja a quantidade de alimento e a forma de oferecimento para esse paciente sempre deve ser recomendada e acompanhada pelo médico veterinário, ainda mais que estamos falando de um paciente crítico. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Larissa. Chegou o momento de conhecermos o sorteado ou sorteada que levará para casa o kit de produtos da Royal Canin. Lembrando que só participa do sorteio quem se cadastrou e quem acompanhou a nossa transmissão ao vivo aqui com a gente. E o sorteado vai aparecer agora na tela para você.